Alô amigos, alô amigas, esse é o nosso canal Rumo ao Nada. Hoje 13 de março de 2018, você não é inscrito no canal, vai chegando, vai se inscrevendo, vai ativando o sininho das notificações, meu povo. E não deixa de ver, gente, o próximo vídeo, o vídeo que eu di ao programa A Tarde é Nossa. Você vai conhecer um pouco mais sobre a gente teve uma conversa bem legal com o Gilmar da Tarde é Nossa e você pode acompanhar, mas vamos deixar o blá 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 de lado e vamos ao tema que o canal aqui sempre se propõe a fazer, né? Você sabe que o canal Rumo ao Nada, a sua principal missão é levar a notícia sempre atualizada até os seus lares. Gente, quais são os benefícios por incapacidade? Conheça os tipos de auxílio. Acho que muitas pessoas têm essa dúvida, né, meu povo? Dependendo do grau da incapacidade parcial ou total e da sua duração, ou seja, temporária ou permanente, o segurado pode receber uma aposentadoria por invalidez, um auxílio doença ou um auxílio acidente, mas tem que ter carência e qualidade de segurado. O auxílio doença é um benefício provisório que poderá ser transformado em aposentadoria por invalidez definitivamente ou em um auxílio acidente, dependendo da doença ou lesão. No caso de o segurado ser empregado, os primeiros 15 dias de afastamento são pagos pelo empregador, ou seja, pela empresa. A partir do 16º dia de afastamento, aí sim o INSS assume as responsabilidades. No caso de o segurado ser contribuinte individual, profissionais liberais, empresários, trabalhadores por conta própria, entre outros, a Previdência paga o benefício desde o dia do início da incapacidade, desde que o benefício seja requerido até 30 dias do início da incapacidade. E o auxílio acidente? Esse benefício será concedido com indenização ao segurado, ao empregado, ao trabalhador avulso e ao segurado especial, quando a doença ou lesão resultar em incapacidade parcial e permanente, que reduz a capacidade para o trabalho que o trabalhador habitualmente exercia. Digamos, se você é motorista de caminhão e reduziu a sua capacidade de trabalhar lá, você tem o direito, né, que reduz a capacidade para o trabalho que o obreiro habitualmente exercia, exigindo maior esforço para o desempenho da mesma atividade da época do acidente, ou impossibilite o desempenho de atividade que exercia à época do acidente, porém permita o desempenho de outra após processo de reabilitação profissional nos casos indicados pela perícia médica do INSS. Gente, meu ponto de vista aqui é muito claro. Eu acho que reabilitação profissional deveria ficar a critério do segurado. Se ele quiser receber aposentadoria e como ele pagou para isso, é o direito dele. Agora, ser reabilitado também é um direito dele querer ou não. Se ele quiser voltar ao mercado do trabalho, sim, porque aí o cara vai ter que reaprender a trabalhar numa outra área. É bem mais complicado, né, gente? Esse benefício, aposentadoria por invalidez, é um benefício concedido ao trabalhador que, comprovada em condição de segurado e cumprida a carência exigida, for considerado incapaz pela perícia médica da Previdência Social, de forma total e permanente, de exercer suas atividades ou em qualquer outro tipo de trabalho que lhe garanta a sobrevivência. Quem está aposentado por invalidez pode ter o benefício cortado? É uma pergunta que todo mundo faz, né? Foi aprovada uma lei em junho de 2017 que diz que os aposentados por invalidez poderão ser chamados para perícia a fim de constatar se eles continuam incapazes para o trabalho. Depois da realização da perícia, o benefício pode ser cortado ou mantido. O aposentado também pode ser submetido a um processo de reabilitação profissional para exercer outra atividade, mas durante esse processo ele continua recebendo o benefício. E se o benefício for cortado indevidamente, o que o aposentado deve fazer? Esta mesma lei diz que ele pode fazer um recurso para o INSS e que será julgado pelo próprio INSS e obviamente vai negar mais uma vez, né? Caso não concorde com a resposta da Previdência, poderá reclamar diretamente na Justiça. Eu aconselho já ir direto na Justiça. Quem vai escapar de fazer essa perícia? O INSS, por lei, sempre pôde convocar qualquer segurado que receba benefício por incapacidade para constatar se o aposentado continua ou não incapacitado. Até mesmo quem se aposentou por ordem judicial pode ser chamado. Não precisará passar pela perícia quem tiver mais de 60 anos de idade.
Quem tem mais de 55 anos e tiver afastado do trabalho há mais de 15 anos também não precisará passar pela perícia. Qual é o valor dos benefícios por incapacidade? O valor de cada benefício corresponde a um percentual na média salarial. Aposentadoria por invalidez. O aposentado ele recebe 100% e pode ter o acréscimo de 25% sem necessitar de auxílio de outra pessoa. Mas, gente, lembrando que esse acréscimo é geralmente para a pessoa que já está em estado terminal, já está acamado, numa cadeira de roda, que outras pessoas precisam ajudar a cuidar dessa pessoa. E o auxílio doença. O auxílio doença a pessoa recebe simplesmente 91% do que ele recebia. Pode ser limitado à média dos últimos 12 meses de salário. E o auxílio acidente, 50% apenas, ou seja, metade do salário. Pode ser inferior ao salário mínimo. Infelizmente, muitas das vezes é só uma ajuda mesmo para se manter. Para os segurados que começam a contribuir em 29 de 11 de 1999, a média será feita com base em todos os salários de contribuição. Para quem começou a trabalhar antes de 29 de 11 de 1999, a média será feita com a contribuição pagas entre julho de 1994 até o mês anterior ao início do benefício. Gente, é esse negócio aí que confunde a lei. Aposentado de tal tempo é diferente, aposentado de outro tempo é diferente. A lei precisa ser clara, ser óbvia, não ter esses entraves aí. Isso só abre margem, gente, para judicialização. Infelizmente, essa é a grande realidade. Fazem lei mal feita, que ou seja, a hermenêutica é diferente a interpretação e acaba gerando isso, né? Quem necessita de ajuda de outra pessoa para os atos do dia a dia pode receber um acréscimo para auxiliar o custo do cuidador? Sim, o acréscimo é de 25%. Assim, se alguém tiver um benefício de R$2.000, o acréscimo será de R$500 por mês. Esse acréscimo é devido mesmo se o cuidador for alguém da família. Como requerer o acréscimo de 25%? Aí que está a pergunta, gente, que todo mundo pergunta. É necessário primeiro solicitar o agendamento da perícia no site do INSS ou ligar para o 135 para que seja feita uma avaliação da incapacidade do segurado e da necessidade de terceiro, ou seja, ele tem que provar que precisa de outra pessoa para cuidar dele. Caso o INSS imponha obstáculos para quem não é aposentado por invalidez, o caminho é fazer uma reclamação na ouvidoria no próprio site do INSS e depois, se for necessário, levar o caso para a justiça. Quais são as doenças que dão direito aos benefícios por incapacidade? Existe uma lista de doenças incapacitantes, mas na prática todas as doenças podem gerar a concessão de um benefício previdenciário, desde que ela incapacite o segurado para exercer atividade que lhe garanta a subsistência. O que importa para o INSS não é a doença que o segurado tem. O que realmente importa é se essa doença o impede ou não de trabalhar. O que significa o indeferimento da aposentadoria em razão de doença pré-existente? Outro tema, gente, muito relevante é esse. O normal é que as pessoas se inscrevam e pagam o INSS e o contribuinte ficar doente, o INSS concede o benefício por incapacidade por não ter condições de trabalhar. Acontece que tem gente que nunca pagou o INSS e começa a pagar somente quando fica doente. Então ele nega o pagamento do benefício porque a doença já existia quando começou a contribuir. Isso é doença pré-existente. Digamos que você tem um problema na perna e daí você começa a pagar a previdência e você resolve tentar se aposentar, a aposentadoria por invalidez. Por exemplo, você não vai conseguir porque essa doença já era pré-existente. E se a doença era pré-existente e foi agravada depois da pessoa ter começado a contribuir para o INSS? Aí já é uma outra história. Essa é a única exceção. Por exemplo, o caso de um segurado que tinha poliomielite, paralisia infantil. Ele trabalhou durante muitos anos e por causa dessa deficiência teve o agravamento da doença. Aí sim a gente consegue se aposentar. Depois que a pessoa volta a contribuir para o INSS, quanto tempo depois ela retoma o direito aos benefícios por incapacidade? Até junho de 2017 o prazo era de 4 meses, agora é de 6 meses. Infelizmente esse governo só dificultou ainda mais a situação daqueles que dependem do INSS. Bom, se a gente nunca dependesse do tal INSS, né, meu povo? Gente, vai dando aquele like aí e não deixe de ver a nossa entrevista lá na tarde. Da tarde é nossa. Até mais.